Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde nos estiverem ouvindo nesse momento. E hoje vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, como todas as quartas-feiras. E hoje a gente vai falar sobre dupla vista. Mas antes vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre amado e amigo Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, aos nossos anjos guardiães, a oportunidade dessa encarnação, o facto de podermos estarmos juntos virtualmente, aprendendo a doutrina dos Espíritos, de forma a que possamos adquirir alguns conhecimentos para a nossa vida íntima e para a nossa evolução. Obrigado, Mestre amado, por essa oportunidade. E nós te damos graças sempre, que assim seja. Então a gente está estudando o capítulo 8, que nos fala da emancipação da alma, e já falamos sobre sobre o sonambulismo, êxtase, e hoje vamos falar sobre a dupla vista. Já que falamos a semana passada, quem não viu, mas foi em francês, a primeira parte. Portanto, quem quiser pode ver no nosso YouTube, porque tem legendas em português. Então a gente continua e a pergunta 451, Kardec pergunta à espiritualidade: por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? E eles respondem: por semelhança da organização, que se transmite como outras qualidades físicas, pois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Ou seja, vamos ser um pouquinho mais sucintos. É verdade que a segunda vista parece ser hereditária, e em muitos casos o é, mas o que a espiritualidade nos fala na resposta é de que é uma faculdade que pode ser trabalhada, como nós também já falamos de que o êxtase também pode ser trabalhado. Porque a partir do momento, e mesmo o sonambulismo, porque a partir do momento que nós evoluímos moralmente e que a nossa melhoria se desenvolve a nível espiritual, acontece a mesma coisa com a dupla vista. E tem uma outra, todos nós somos frutos do meio onde somos criados e do meio onde vivemos. Se o nosso pai ou a nossa mãe tem a capacidade da dupla vista, e se a gente é criado vendo permanentemente esse fenômeno porque a mãe tem essa capacidade ou o pai tem essa capacidade, a criança aos poucos vai também desenvolvendo essa capacidade e muitos têm realmente a faculdade de ter a dupla vista através da educação e do meio onde foi desenvolvido. 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, da superexcitação do amoral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos deste facto. Ou seja, a dupla vista é algo que a espiritualidade permite aqui, em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos de risco, a dupla vista se desenvolve. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu acho que é algo que acontece com toda a gente. Quando se está perto de um perigo, a gente tem como que um aviso de que não deve fazer isso. Quando a gente se aproxima de um precipício, quando a gente entra numa ponte que está instável, quando a gente
entra num local em que a energia não é assim tão positiva, muitas das vezes a gente recebe como que um aviso no nosso subconsciente de que estamos a ultrapassar o nosso limite e a entrar num sítio que pode se tornar perigoso. Então, isso já é um pequeno sinal de dupla vista. Mas a dupla vista é realmente, como eu falei na semana passada, é a capacidade que as pessoas têm de ver para além do seu corpo físico e para além da visão normal do nosso corpo, dos nossos olhos. Tem pessoas que conseguem, e como eu ainda hoje estive lendo um texto sobre a dupla vista, e tem pessoas que costumam dizer ele estava a olhar sem olhar. Porque é como eu estar a olhar para alguém, mas eu não estou a olhar eu não estou a ver esse alguém, eu estou a ver dentro desse alguém. E tem muitas pessoas com dupla vista que conseguem ver doenças, conseguem olhar, fazer como um raio-x e ver dentro do corpo da outra pessoa, e como se deslocarem a quilómetros. Se vocês fizerem uma busca na internet sobre Emanuel Swedenborg, foi um filósofo entre os anos 1688 e 1700 e alguma coisa, e é sueco, e ele estava algures na Europa e de repente estancou e disse: hoje está a arder. E os amigos dizem: vens agora com ideias. Hoje está a arder. E a capital da Suécia estava a arder nesse momento. E não havia telégrafo, não havia telefone, não havia nada naquela época. Mas ele teve a segunda vista de ver o que é que estava a passar no país de origem nesse dia. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Não é bem assim, claro, mas alguém que nasce com a capacidade da dupla vista e que desde pequeno tem esta faculdade, ele não acha que é diferente dos outros, porque a vida dele sempre foi assim e, portanto, para ele, os outros, se não veem o que ele vê, é problema dos outros, não é a vantagem dele. E aí, para ele, é perfeitamente natural. É a mesma coisa que alguém que toca piano desde que nasceu praticamente, como era Mozart. Se os outros não tocam, o problema é deles. Eu sempre toquei. Porque uma criança que com 4 anos adquire uma faculdade, seja ela qual for, se vive toda essa vida com essa faculdade, ele nunca vai achar algo de extraordinário nessa situação. 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras. É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. É verdade que a dupla vista dá uma capacidade, como eu dizia há pouco, a dupla vista é a capacidade de ver além daquilo que os olhos físicos veem. Então, quem tem a dupla vista vê coisas extraordinárias. Vê muito mais para além do nosso olho físico, vê muito mais para além do olho físico deles e, portanto, pode realmente achar que é uma maravilha tudo aquilo que está vendo. E, como respondem os espíritos, é a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que o véu da matéria. Uma vez que a visão não está limitada àquilo que nós vemos fisicamente, é lógico que aí a própria moral desse espírito se pode desenvolver com a ajuda dessa faculdade. 454. Há
Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Portanto, quem tem a dupla vista e tem a capacidade de facto, ver para além do normal, ele pode ter várias faculdades de dupla vista. Como eu dizia há pouco, ele pode ter uma visão de raio-x que pode ver dentro do corpo das pessoas, como pode ver à distância e ver aquilo que se passa a quilômetros, como pode, inclusive, ajudar em resoluções de problemas de saúde, quando alguém tem um ataque cardíaco à beira, ele pode, na hora, poder ajudar dizendo o que é que a pessoa tem, porque ele está vendo. Ou uma pessoa cai no chão e ele pode imediatamente ver se ela fraturou alguma coisa ou se foi só um entorse, porque ele consegue ver para quem tem essa capacidade. Mas, como eles dizem, existem dupla vista em todos os graus e pode haver pessoas que têm essa capacidade, como alguns só conseguem ver ou só à distância, ou só perto, ou só raio-x, tudo vai depender. Pronto, e isso era o que hoje eu ia falar sobre dupla vista e vista. Ver ou sentir? Ver. Mas como não é o olho que vê, o olho físico, ele vê quase como os espíritos veem. Eles veem num sentido mais amplo e abrangente. É como o espírito dele vê. Pronto, é como o espírito dele vê. Mas que nós falamos que os espíritos não veem como nós. É o espírito da pessoa que está vendo e não é o olho dele físico que está vendo. É o olho espiritual. Não é mediunidade, é o olho espírito dele. Agora, a próxima semana, não percam, porque a Eva vai fazer o resumo de exatamente todas essas emancipações da alma, que é a questão seguinte, 455, e que Kardec desenvolve magistralmente, como só ele faz, para poder explicar realmente o que é que se passa com os vários fenômenos de emancipação da alma.